Cima. Queridos, continuamos na nossa série de sermões sobre Neemias. Muito bem, se a pessoa que está do seu lado não falou Neemias, pergunta onde é que ela estava nos últimos domingos, tá bom? Porque a gente está numa série de verdade, gente, que está sendo muito edificante, está sendo efeito especial, está sendo muito especial para a nossa igreja, para as famílias da nossa igreja. E hoje pela manhã nós fomos ministrados sobre a questão dos muros já estarem prontos, as portas ali para serem colocadas, as casas, porém, ainda precisavam de alguns ajustes, mas existia uma situação muito complexa, que era a cidade ainda está vazia. E eu quero pedir para você que nos acompanha agora no YouTube, no Facebook, que você possa estar compartilhando o link dessa ministração, para que mais pessoas possam ser abençoadas, possam ser edificadas, através de tudo aquilo que nós já vivemos nessa noite e ainda viveremos. Então você que nos acompanha pela internet, interaja conosco, assim a gente consegue estar avançando para dentro das casas, e isso é muito especial. E você que está aqui, por favor, não deixe de acessar o QR Code, para que você possa interagir com a ministração de hoje, fazer suas anotações e assim fixar verdades eternas para que você possa aplicar na tua casa e na tua vida. Como eu estava dizendo, a gente viu essa questão dos muros, a gente viu que muitas vezes algumas fake news tentam mexer com a nossa credibilidade junto às pessoas, e é bem provável que muitos dos meus irmãos que hoje terminaram, foram aqui, puderam celebrar, o término do curso dos guerreiros, desse discipulado, não um curso, perdão, pastor Marcos, esse discipulado guerreiros, passaram por algumas situações ali no meio do caminho. O que? Você estudando agora, assunto de homem na Bíblia, daqui a pouco você vai cair. Daqui a pouco você vai voltar do jeito certo. São as fake news que tentam levantar contra nós, mentiras que tentam nos tirar do caminho do Senhor. Mas a gente viu que quando Deus nos dá uma visão e a gente está focado, convicto daquilo é do Senhor, a gente continua marchando e avançando, como o pastor Edmilson tão bem disse agora, para cumprir um projeto, um propósito que é muito maior do que inclusive as nossas vidas. E a gente vai estar falando hoje dessa cidade que já começava a provar toda a sua estruturação física, material, as edificações, mas que ainda precisava resolver questões éticas, morais, espirituais, que só seriam corrigidas através do povo a preenchendo, a povoando, voltando a ser uma cidade. Mas a gente precisa entender o que estava acontecendo e como é que estava essa cidade. E eu quero que você faça um exercício mental comigo, bem rapidinho, tá bom? Feche teus olhos. Imagina você indo para a tua casa agora, acabou o culto, você está indo para a sua casa, não tem ninguém na rua. Imagina as ruas que você está trafegando, geralmente não há absolutamente ninguém, não há um carro, não há pedestres, luzes apagadas, aparentemente tudo limpo, tudo organizado, porém sem pessoas. Agora você está chegando ali na tua vizinhança, já no teu bairro, e você começa a vasculhar e você não enxerga absolutamente ninguém. Você coloca a chave ali na sua casa, você abre a porta, você cai para dentro da sua casa, você entra ali e não tem ninguém. Guarda essa imagem na sua cabeça, porque ela vai nos ajudar a caminhar nesse texto de hoje. Guarda essa imagem, porque a gente vai voltar lá para Jerusalém, nessa cena da reconstrução dos muros e das portas, mas agora com um desafio ainda mais importante: repovoamento da cidade. Jerusalém já estava segura, relativamente segura, mas estava vazia. A grandiosa obra física já estava se desenrolando, já estava acontecendo, estava quase completa, mas a vida pulsante que uma cidade precisa ter ainda não estava acontecendo. Esse é o cenário desses textos que hoje a gente vai estar passando aqui. Talvez para a gente seja um pouco difícil imaginar uma cidade vazia, mas eu tenho certeza que ao ver esse vídeo agora, você vai conseguir pelo menos vislumbrar o que foi isso. Por gentileza, Vitor, compartilhe o vídeo conosco.
período foi esse que nós atravessamos? Pandemia. A pandemia, ela foi algo extremamente complexo que nós passamos e nós precisamos nos reinventar, a ser igreja de uma maneira diferente, a viver a igreja de uma maneira diferente, e a gente provou um pouco disso, do que é uma cidade vazia, uma cidade onde não existiam relacionamentos. E se eu te fizer uma pergunta aqui agora, talvez a gente haja aqui algumas divergências. O que era aquele prédio? Que prédio era aquele, melhor? Hã? Responde, gente. Nosso prédio. Nosso prédio ou nossa igreja? Nosso prédio. Se nós nos mudarmos daqui, a gente vai deixar de ser igreja? Eu lembro quantas vezes eu vim aqui, aonde estávamos no culto de cura e libertação, eu, pastor Tunala e o Vitor, para a gente gravar o culto de cura e libertação, aonde a gente fazia o louvor gravado, né, Rodrigo? Em nome de Jesus, nunca mais teríamos que fazer isso, né? Amém, recebo, né? E toda aquela logística ali, gente, assim, você chegar no estacionamento da igreja e não tinha absolutamente nada, o vigia, luzes apagadas, só a luz da recepção aqui acesa, você entrava, de repente encontrava o Vitinho no estúdio para a gente fazer o pastor Tunala, e você entrava na nossa igreja, mas não era a nossa igreja, porque eu não estava encontrando meus irmãos nos corredores, eu não estava encontrando as famílias, eu não estava vendo as crianças correndo, eu não estava vendo a juventude, sempre agitada, barulhenta, né? Diga-se de passagem, graças a Deus por isso. Era a nossa igreja, mas ao mesmo tempo não era a nossa igreja, porque a gente estava provando desse vazio, e assim como uma igreja vazia não passa de uma estrutura, uma cidade vazia, ela não passa de edifícios, ela não passa de monumentos frios e sem propósito. Nós precisamos entender isso quando a gente está falando de Neemias. Nós vamos passar por alguns textos aqui em Neemias 7, se você puder deixa a sua Bíblia aberta, senão esses textos serão compartilhados para que juntos a gente possa avançar. E os primeiros versículos que eu quero compartilhar com vocês estão lá em Neemias 7, 4 a 6, que diz assim: nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres, as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá, e nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade de origem. E aqui nesses versículos nós vemos Neemias, cheios da presença de Deus, guiado pelo Senhor, a não se contentar apenas com a reconstrução física, porque ele sabia que isso não seria o suficiente. Neemias entendeu que a verdadeira restauração, ela envolve o coração e o compromisso da comunidade. É muito mais do que levantar um prédio, é muito mais do que fazer uma obra, é muito mais do que uma estrutura. Sim, a estrutura faz parte de quem nós somos como igreja, mas o que faz de nós uma igreja relevante, como diz o pastor Silvado, olha de canto de olho para a pessoa que está do teu lado. É essa pessoa. É isso que nos torna relevante na sociedade, é isso que nos torna realmente sal e luz, é isso que nos torna realmente um farol numa cidade que muitas vezes está imersa em trevas. Então, Neemias ele inspira os líderes a registrarem as genealogias das famílias que voltaram do exílio, e isso mostra algo muito pessoal. E quando a gente passa às vezes por genealogia, eu vou confessar um pecado, pastor Fábio, às vezes a gente não tem muita paciência para ler. 2, que bom, bem-vindo. Mas acontece que tinha um sentido, um propósito nisso. Neemias ele tinha interesse na identidade daquelas famílias, na história daquelas famílias e no legado daquelas famílias. E numa noite tão importante como a de hoje, onde a gente viu esses homens de Deus e de família sendo aqui celebrados, eu te pergunto, meu irmão, que legado que você está deixando, a começar na tua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, quando as pessoas te observam,
Quando as pessoas falam contigo, elas conseguem ver o mesmo entusiasmo que você apresentou ao cantar, ao receber aqui, ou lá fora às vezes a gente dá uma esmorecida. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. E Neemias, ele tem uma visão muito clara, e ele deixa isso também muito evidente para as pessoas, para os líderes que estavam com ele, que mais que uma estrutura, ele tinha o desejo de ver restaurada uma comunidade. E a palavra comunidade, ela tem origem no latim, communitas ou communitatis, e ela significa companheirismo. Aquilo que foi mencionado pelo pastor Marcos e pelo Ismael, caminhar lado a lado. Isso é comunidade, esse é o significado. E essa palavra deriva de comunes, que quer dizer tudo em comum, ou algo compartilhado por todos. Isso é uma comunidade. Por isso que quando o pastor Edmilson vem aqui e fala de dízimos e ofertas, ele fala da IBB Pinhais, ele fala de Uberaba, ele fala de Campo Sul, ele fala das congregações, para uma comunidade. Porque o povo que se reúne na IBB Pinhais todos os domingos de manhã, também faz parte. Porque tem em comum a mesma visão, o mesmo plano, o mesmo objetivo de alcance de pessoas e expansão do reino de Deus em nossa geração. Portanto, a etimologia da palavra comunidade, ela remete à ideia de algo que é compartilhado por várias pessoas ou por um povo. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de nós aqui é responsável e ser o intercessor desses homens, de suas famílias. Que cada pessoa que está aqui, que vive a comunidade IBB, é responsável por Almirante Tamandaré, pelos lindos projetos que estão acontecendo com o pastor Fidelis e com a Nancy. Que toda a IBB, como uma comunidade, precisa orar, precisa investir, precisa participar e se colocar à disposição do pastor Fábio, lá na IBB Sul, porque nós somos uma única comunidade lá, não somos, pastorzão? Amém? Então, se você tem dons e talentos na área que for, e talvez você resida naquela região, procura o pastor Fábio ainda hoje, e fala: pastor, nós fazemos parte da mesma comunidade, e eu quero te ajudar lá, para que mais pessoas venham ser abraçadas pela nossa família de fé. Voltando ao texto, Neemias, ele identifica um problema. Cidade é grande, está quase tudo certo, algumas casas ainda em ruínas, mas não tinha o essencial. Um povo comprometido em continuar esse avanço, um povo comprometido a cuidar da cidade. E a gente tem uma foto lá em Pinhais muito emblemática, que eu queria compartilhar com vocês agora. É o mesmo lugar, sim ou não? Qual que é a diferença? Fala comigo, povo de Deus, qual que é a diferença? Pessoas, está cheio, está vazio. Aqui, quando a gente começou a sonhar, primeiros encontros de oração, e a gente não sabia exatamente como seria, e sabe o que aconteceu? Deus foi derramando graça, sabe por quê? Porque aquelas primeiras 49 pessoas que faziam parte da membresia da IBB Pinhais, vestiram a camisa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, após o próximo Conexão, a gente vai passar de 180 membros. Sabe por quê? Porque eles entenderam o que é ser comunidade. Eles olharam um para o outro e falaram: conta comigo, porque Pinhais nos pertence, é nosso quintal, e nós vamos fazer a diferença. Foi isso que aconteceu, e é algo que a gente vive há mais de 60 anos aqui no Bacaxiri. Essa cidade é responsabilidade nossa. Sabe o teu vizinho que não é crente? Ele é tua responsabilidade. Sabe aquele casal em crise que você conhece? Ele é tua responsabilidade. Estamos aqui para ajudá-los naquilo que você precisar, se faltar ferramentas. Mas eu, o pastor Edmilson, o pastor Fábio, o ministro Rodrigo, não temos acesso a essas pessoas que você tem. E você tem o privilégio e a responsabilidade de fazer essas pessoas se tornarem parte da comunidade família de Deus. Amém? Amém. Quem está comigo nesse desafio, levanta a mão aí, só para eu entender. Deus está vendo. Deus está vendo. Você sabe quem é, que você tem que falar, então não corra. Mas Neemias, ele não vai na força do braço,
Neemias, ele é inspirado pelo Senhor. O texto diz: Deus me pôs no coração. Ele não agiu por impulso humano, ele não foi no calor da emoção, não vamos saindo trazendo qualquer um aqui, vamos fazer de qualquer jeito, o que importa é ter barulho. Não foi isso não. Ele sabia que o passo seguinte na restauração não era uma estratégia administrativa. Neemias sabia que aquilo era parte do plano de Deus para o seu povo e para as próximas gerações. Meu irmão guerreiro que hoje foi condecorado, formado, celebrado, em nome de Jesus, não permita que isso acabe em você. Se você acha que chegou no final, me desculpe, você começou agora. Até agora você foi só ferramentado, equipado. Agora é que o bang vai ficar louco, como a gente diz lá na penitenciária. E vou te falar, é bom demais. É bom demais ser instrumento nas mãos do Deus Altíssimo, esse que nós acabamos de cantar, que não há Deus como nosso Deus, e ser uma ferramenta poderosa, um instrumento nas mãos do Senhor, para que pessoas que ainda não declararam que só o Senhor é Deus, possam se prostrar diante da sua majestade. E quem sabe, nos próximas formaturas, não serão esses seus alvos que estarão aqui. Neemias sabia da necessidade do repovoamento, mas ele não queria fazer isso de qualquer maneira. E volto a dizer, às vezes você está lendo ali a tua Bíblia e chega na parte da genealogia, você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, e você lê meio rápido. Mas isso tinha um propósito. Tudo que está escrito, para o nosso aperfeiçoamento foi escrito, para a nossa edificação foi escrito, não está ali à toa. E quando a gente vai para os registros das famílias que voltaram com Zorobabel, a gente percebe que o que Neemias está fazendo é uma celebração da fidelidade deste povo. A gente consegue perceber que Neemias está celebrando a perseverança desse povo. O repovoamento da cidade era essencial para o cumprimento da promessa de Deus para um povo, porque Deus faz promessas para pessoas e não para estruturas. Deus tem promessas para a tua vida, sim ou não? O que você tem feito com essas promessas? Você tem sido um cooperador para que elas aconteçam e se realizem na sua vida? É isso que Neemias estava fazendo. E Neemias, ele deixa muito claro os propósitos dessa genealogia: registro de identidade, registro de envolvimento e registro de investimento. Olha que interessante. O registro dos que voltaram do exílio resgata a identidade daquele povo. Quando a gente vai ali do versículo 8 até o 59 de Neemias 7, nós temos uma lista imensa de famílias e o que essas pessoas faziam e filho de quem que era e voltou com quem e quando foi. É muito interessante quando a gente para pensar em algumas observações, olha com atenção para aquilo que está dizendo, porque cada nome listado nessa genealogia representa uma história. Sua família tem histórias? Sim ou não? Sim. Algumas muito boas, outras nem tanto. Algumas que precisamos passar por situações extremamente adversas para que nos voltássemos ao Senhor e víssemos o seu poder agir em nós. E é isso que Neemias está falando, sobre a identidade daquelas famílias. O que vem em sua mente quando eu falo na família Silvado? Coisas boas. Um dia você vai poder falar: eu servi ao lado de um homem de Deus. O que vem na sua cabeça quando a gente lembra de um Straight? Ih, pastor, tem uns ali que deram risada, hein, pastor? Ah, é. Vieira, os Chabariberi, também Chabari Bênção na nossa igreja, os Lara, os Ferreira. O que vem na sua cabeça? Homens, famílias, que passaram por lutas. Senhor, pastor, tua vida inteira foi sempre aquele túnel do amor onde tudo deu certo, né, pastor? Né? Ed, quem me dera, né? Só que não. Mas nem por isso
Essas famílias deixaram de servir ao Senhor e deixar um legado que transpassa gerações, transpassa a geografia de cidades, localidades, no processo de reconstrução, não apenas de edifícios, mas de histórias, de vidas. O nome de nossas famílias ou os nossos sobrenomes, elas compõem a nossa identidade. E aí eu te pergunto, ao mencionar o teu sobrenome, o que as pessoas são remetidas a pensar? Na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança. Quando as pessoas ouvem o seu sobrenome, o legado da sua família, seu núcleo familiar mais enxuto, sua esposa, seu esposo, seus filhos, os pais com quem ainda vivem com eles, espero que sejam apenas os jovens. Aqui você é remetido, as pessoas ao teu redor, aqui elas pensam quando dizem o seu sobrenome, falam da tua história, falam da tua vida, falam da tua família. Porque é esse tipo de legado que nós estamos falando. Mas nós temos um outro sobrenome que é muito importante, que é mais importante do que esse que a gente carrega em nossos documentos. Alguém arrisca dizer qual que é a característica, qual que é o nome, qual que é a identidade mais importante que eu e você carregamos? Cristãos. Cristãos. Sabe, às vezes é muito triste quando a gente vê alguns irmãos da igreja postando algumas coisas que fazem um desserviço para o evangelho. Dá vontade de falar, diz que você não é crente, mano. Diz que você não é lá da igreja não, cara. Não é porque nós queremos ser exclusivistas ou pagar de santo aqui, onde somente os limpinhos de Jesus participarão, mas é que algumas condutas não condizem com esse nome que eu e você carregamos, que é maior do que a nossa existência, que é de cristãos. Você consegue entender o que é isso? É maior que os teus sonhos pessoais, é maior que os seus planos para a sua família, é maior do que qualquer coisa que eu e você possamos fazer, porque isso caracteriza quem nós somos e por que somos do jeito que somos e a quem servimos. Isso é o mais importante que eu e você podemos deixar de legado. E eu te pergunto, sua família, quando seu filho está contigo, ele percebe em você alguém que pode ser copiado porque é um imitador de Cristo? Lição de casa. Como diz o pastor Silvado, se você entendeu isso, acabou o sermão, pode ir embora. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós temos uma identidade, nós temos uma característica, ou deveríamos ter, que precisa impactar toda e qualquer pessoa ao nosso redor, que precisa realmente levar as pessoas mais perto de Jesus. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um privilégio ser um agente de transformação da nossa sociedade através de dons, talentos, tempo e recursos que o Senhor nos dá. E aí a gente vê o segundo propósito da genealogia, que é o registro do envolvimento. O texto diz assim: portanto, os que regressavam para Judá foram 42.360, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Viu, ministro? Falaram até dos cantores, que bênção. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Sabe o que esses textos aqui estão dizendo? Às vezes você está olhando e falando, pô, o pessoal não tinha onde deixar, então teve que levar tudo. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? É que assim, uma vez que nós vamos compor essa comunidade de fé, eu vou com tudo que eu tenho para lá. Eu vou integralmente voltar e ajudar nesse processo de reconstrução. Tudo aquilo que eu tenho, que me pertence, agora passa a ser da comunidade, porque comunidade é ter tudo em comum. Seus dons e talentos têm sido empregados na tua comunidade de fé? Seu tempo? Você tem discipulado pessoas? Você participa de PGM? Ou quando chega o dia do PGM, está muito calor, está muito frio, está chovendo, está sol,
É isso, porque nós temos tudo em comum, porque nós somos uma comunidade, e nós vamos com tudo aquilo que temos, e somos inclusive as nossas casas sendo abertas para se tornarem locais de oração, de adoração. Eu costumo dizer que se igreja é um hospital espiritual, a tua casa e a minha é a UPA, que você pode ir lá fazer um atendimento, às vezes mais rápido, mas que você não vai sair sem pelo menos receber alguma coisa de remédio, para a tua alma, para o teu espírito, para a tua casa, para a tua família. Graças a Deus nós somos centenas de UPAs espalhadas pela cidade, mas a gente precisa ir com tudo, como esse povo foi. A gente precisa entregar tudo. O tudo entregarei não pode ser um lindo hino em nossos lábios, precisa realmente ser uma realidade em nossas vidas. O terceiro propósito do registro das genealogias é o investimento. E gente, isso aqui às vezes pode ser até constrangedor para a gente, que vive num mundo onde parece que reter é mais importante do que ofertar, onde ao invés da gente viver realmente comunidade, a gente esquece que o Pai é nosso, que o pão é nosso, e a gente olha só para o nosso umbigo. Olha o que o texto diz: alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 kg de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata, 67 vestes para os sacerdotes. Sabe o que isso quer dizer? Que o registro não inclui apenas nomes, mas também contribuições que essas pessoas deixaram para a cidade, aquilo que eles ofertaram. A doação de ouro, de prata, das vestes sacerdotais, demonstra o comprometimento que esse povo tinha. Se é comunidade, não é só meu. Se é comunidade, é nosso. As bênçãos e os desafios, as celebrações, mas também as angústias, o rir junto, mas o chorar junto também, porque isso é ser comunidade. É isso que Neemias tenta resgatar. E gente, como é especial. Eu lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Não é isso não. Quando eu vim aqui para a igreja, e eu ficava encantado no meu processo de conversão, daquelas famílias que o pastor Roberto vinha e falava. Teve uma irmã que uma vez, num processo de expansão, doou um Fusca. Eu falava, caramba, cara, que fantástico. Teve um irmão que trabalhava com agricultura, e ele fez ofertas que foram revertidas em recurso para a expansão. Recentemente a gente viu um irmão que fez a doação de um Golf, pensando na obra. Eles estavam repetindo isso que a gente viu lá no livro de Neemias. Era isso que esse povo estava fazendo no nosso dia a dia. Pessoas que entenderam que nada é meu, tudo é do Senhor, eu só sou um administrador, um mordomo, e se o Senhor colocou no meu coração que eu devo fazer essa oferta, glórias a Deus por isso. Como vocês sabem, nós estamos no processo de expansão da IBB Pinhais, e no avanço lá da IBB Sul. Essa semana eu fazendo discipulado com um casal, Sementes, e ele veio e falou para mim assim, pastor, já é um jovem adulto, né? Ele falou, pastor, desde que eu era adolescente eu faço coleção de Hot Wheels. Nem sabia que tinha gente que colecionava isso. Meu tempo era tampinha de garrafa, né, pastor Edmilson? Né? Latinha de Coca-Cola. Meu Deus do céu, como eu perdia tempo com isso. Palito de picolé. E aí ele veio e falou para mim, pastor, chegou um momento que eu olhei para aquilo tudo, eu falei, meu Deus do céu, por que eu tenho esse trem aqui? Ele precisava arrumar o carro, estava sem grana, mais de 1.000 Hot Wheels, primeira concessionária de Hot Wheels da história. Entendeu? Era um frotista de Hot Wheels, olha só. E aí o que ele fez? Ele vendeu por um bom recurso, porque ele precisava arrumar o carro dele. E ele falou, pastor, depois daquilo que nós experimentamos domingo passado lá na Tarde da Alegria, na IBB Pinhais, o carinho das pessoas com minhas filhas, o carinho das pessoas conosco, o investimento que a igreja tem feito em nossa família, eu fiquei constrangido, eu resolvi fazer uma oferta. Deus falou no meu coração um valor, porque eu quero que mais pessoas vivam comunidade como eu estou vivendo. E daquele recurso que era para arrumar o carro, ele entendeu que um percentual deveria ser destinado a Pinhais, porque ele tem sobrinhos. As filhas dele têm amigas
que precisam de um lugar seguro para ser ministradas desde a primeira idade. Sabe o que é isso? Ele entendeu o que é ser comunidade. Ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade sim de contribuir ativamente para a obra de Deus. E olha que interessante, o que acontece? Essa história eu não vou esquecer jamais. E eu vou continuar contando para as pessoas, Virou a história dele, do Pedro e da Fernanda. Tua família tem histórias assim? De compromisso com o reino de Deus? Sacrifícios por o reino de Deus? Isso mostra quem nós somos e aonde está o nosso coração, e se nós realmente compomos essa comunidade ou não. Quem aqui é abençoado por fazer parte da IBB? Aqui, levanta a mão. Você tem demonstrado em ações práticas essa tua gratidão? Para que a igreja avance, cresça, expanda, alcance cada vez mais pessoas, sendo cada vez mais relevantes. É fundamental que cada um de nós se envolva naquilo que Deus colocou no nosso coração, porque muito mais do que mais uma igreja, nós somos uma família. Nós somos uma família, não é à toa que nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai no céu. Composta por estruturas? Sim, graças a Deus por isso, mas acima de tudo por pessoas. Focados na restauração de muros? Sim, graças a Deus, porque nós queremos oferecer o melhor para as pessoas que vêm nos visitar, mas focado também nas pessoas, porque na verdade eu e você somos a verdadeira igreja. Com as nossas demandas, responsabilidades, dificuldades de agenda, compromissos, uns BOzinhos para resolver em casa, mas nós somos família, e a gente precisa viver isso, porque a obra só vai ser completa quando existir vida em comunidade, e essa vida em comunidade começa, sabe aonde? Na tua casa, que precisa ser restaurada como aquelas ainda precisavam. É lá que começa o desafio. É lá que começa realmente as coisas fazerem sentido, e a gente precisa viver isso de maneira integral. Nós precisamos resgatar o valor da nossa comunidade através de raízes espirituais. Não precisa levantar a mão, mas eu queria que você pensasse: está tendo culto doméstico na tua casa? Com quase 400 pequenos grupos espalhados para a cidade, por que você não está participando de um? Acabamos de ter um monte de homens agora que estão sedentos para começar um grupo de discipulado em nome de Jesus. Homem, você que ainda não fez o guerreiro, hoje você vai procurar o Ismael, o pastor Marcos, vai procurar o pastor Fábio, e você vai falar: eu vou fazer parte da próxima turma, porque eu quero que a minha casa seja um pedaço do céu, como diz a irmã Ede. É lá na tua casa que começa o desafio. Sabe? É bem fácil ser crente na igreja. É bem fácil ser crente aqui, no meio dos irmãos. O difícil é lá dentro de casa. O difícil é quando não tem ninguém vendo. O difícil é quando a gente acha que tem justificativa para tratar as pessoas mais importantes da nossa vida de maneira equivocada. E quando a gente faz isso, a gente não entendeu nada. Nossas histórias, como igreja, vão muito além de Laras, Silvados, Vieiras, Arantes. Vão muito além disso. Vão nos vários Silvas, nos vários Alves. É para você essa conversa. É na tua casa que começa a reconstrução da nossa cidade. Que histórias nós contaremos para as próximas gerações? Que legado de identidade, de envolvimento, de investimento deixaremos para aqueles que virão após nós? Nosso chamado não é para ser espectador.
Nosso chamado é para agir. Nós não fomos apenas chamados para povoar a cidade. Nós somos chamados para buscar a restauração completa, que vai além das estruturas físicas e alcança corações. Não basta apenas assistir. Nós precisamos oferecer tempo, dons, talentos e recursos, sim, para que o reino avance. Neemias 7 nos mostra que o trabalho não termina com uma grande obra física. A verdadeira vitória é quando o povo de Deus se reúne para habitar, mas para servir e através do serviço honrar o Senhor. Que o Espírito Santo nos inspire, assim como inspirou Neemias, a dar tudo aquilo que temos e somos na reconstrução dos projetos que Ele colocou em nosso coração. Não são os nossos, são os projetos de Deus em nossa vida, para que a gente possa viver igreja, comunidade, família, de maneira bíblica. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Muros erguidos não bastam. Nós precisamos de famílias restauradas, casamentos vivendo conforme Deus estabeleceu, filhos respeitando pais, pais respeitando os filhos, cuidado com os nossos idosos, envolvimento com a nossa comunidade, porque a quadra, o quarteirão que você reside é uma responsabilidade tua. Se você é um discípulo de Jesus, cada pessoa que mora na tua rua é tua responsabilidade, assim como na minha rua assim o é. A questão é, o que nós vamos fazer diante disso? A restauração completa começa com a reconstrução do coração da cidade. E o coração da cidade é a tua casa. O coração da cidade é o teu casamento. É a tua paternidade e a tua maternidade. O coração da cidade tem a ver com você, meu irmão, que hoje vai sair daqui pilhado, mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar a segunda, a terça e a quarta. Dificuldades no trabalho, crise financeira. E eu espero do fundo do coração que aquele juramento que foi feito hoje aqui não seja palavras ao vento, e que você possa todos os dias repetir como o pastor Fábio fez, sem precisar ler, porque ele entende que esse compromisso não foi com homens, foi com Deus. Meu irmão, começou agora. Minha irmã, apoie teu marido, seja um com ele nos desafios. Filhos, obedeçam os pais. Pais, não maltratem seus filhos. Nós temos um grande desafio de reconstruir a nossa cidade, Curitiba, a grande Curitiba, e aonde o Senhor permitir que coloquemos a planta dos nossos pés. Mas vai ser lá na tua casa que nós vamos transbordar para alcançar a nossa cidade. Pode fechar os teus olhos e abaixar sua cabeça? Talvez você esteja nos visitando, talvez você ainda não tenha tomado a decisão mais importante da sua vida, que é de realmente seguir os caminhos do Senhor. Talvez porque você conheça muito pouco, e nós queremos te ajudar nesse processo. Talvez você ainda não tenha tomado a decisão mais importante da tua vida, e eu quero te encorajar. Não é por acaso que você está aqui nessa noite. Deus te separou e te chamou para estar aqui, para que uma nova história seja construída, e que a tua vida, assim como aqueles muros e portas, seja reconstruída. E essa reconstrução começa quando nós declaramos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então eu vou fazer uma oração agora, e só se você concordar, você vai repetir ela silenciosamente. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou absolutamente nada, que eu careço da sua graça e da sua misericórdia. E eu quero provar isso que esses irmãos preciosos estão provando. E é por isso que hoje, publicamente, eu quero declarar
que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Se você fez essa oração, aonde você está, eu quero te pedir, levanta sua mão bem alto. Se você fez essa oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, aonde você está, levanta sua mão bem alto, eu quero ver, por favor. Por favor, você que tomou essa decisão com Cristo Jesus, à minha esquerda, amém, louvado seja o nome do Senhor. Por favor, levanta bem alto, aqui à minha direita, louvado seja o nome do Senhor. Não perca essa oportunidade de startar uma reconstrução na sua vida, de poder ver Deus agindo, amém, à minha esquerda, mais 2 pessoas, amém. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, e o primeiro passo é viver debaixo da soberania de Cristo. Então você que levantou as suas mãos agora, eu quero te desafiar, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que levantou a sua mão, entregando sua vida a Jesus, não sinta vergonha, você está na casa do Pai, você está em família, você está numa comunidade de fé, que quer caminhar contigo. Não se permita ficar paralisado, não há razão para sentir vergonha, é um dia de celebração. Então você que levantou uma das suas mãos, declarando que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, vem até aqui na frente, nós queremos orar com você. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Várias pessoas levantaram a mão, não fique parado, não perca essa oportunidade. Vem aqui na frente. Se você viu que alguém levantou a mão, pergunta para essa pessoa: você quer que eu vá junto com você? Você quer que eu te acompanhe para você não ir sozinho? Isso é comunidade, isso é família, um cuidando do outro, é um querendo ser canal de bênção na vida do outro, e juntos nós somos muito mais fortes. Não é jargão, é realidade. Mas talvez você já tenha declarado Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas a tua vida está ruindo, a sua casa, o seu casamento, a sua família está passando por lutas, e você precisa de um processo de reconstrução, antes que seja tarde demais. Talvez as coisas não estejam boas com seus pais, com seus filhos. Ainda há tempo de reconstruir. Por mais que hoje você veja apenas pedras empilhadas e portas queimadas, ainda há tempo de reconstruir, porque o mesmo Deus que agiu através de Neemias quer agir na tua vida. Então você que precisa reconstruir algo hoje, sai do seu lugar e se ajoelha aqui na frente. Sai do seu lugar e se ajoelha aqui e fala: Senhor, reconstrói meu casamento, Senhor, reconstrói a minha casa, Senhor, reconstrói os meus relacionamentos. Talvez você tenha que vir sozinho, sozinha aqui clamar, mas não perca essa oportunidade de fazer isso. Não perca essa oportunidade de clamar ao Senhor pela reconstrução da sua vida. Deus tem grandes coisas para operar na sua casa, na sua parentela. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Sai do seu lugar e vem aqui. Temos pessoas se achegando, temos pessoas buscando restauração. Nós queremos caminhar com vocês, nós queremos caminhar juntos. Deus amado, esse é o teu povo, Pai, que se prostra diante do Senhor, porque entende a sua soberania e sabe que o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Pai, eu não sei as lutas que eles estão passando, mas o Senhor sabe, Pai. Eu não sei quais são as áreas que precisam ser reconstruídas, ser restauradas, quais foram os muros que foram derrubados, as portas que foram queimadas, mas o Senhor o sabe, Deus. E hoje nós clamamos: Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor usou Neemias para que houvesse transformação, nós pedimos ao Senhor: restaura cada família, restaura cada casal, restaura cada casa, para que eles possam viver o extraordinário do Senhor. Essas pessoas que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, louvado seja o teu nome, porque a nossa família não para de crescer, a nossa comunidade não para de crescer, e eu tenho certeza que é só o começo de novos dias para a nossa IBB, Bacaxiri, Pinhais, Uberaba, Almirante Tamandaré, Colombo. Deus, o que nós queremos é ser sal e ser luz e continuar avançando para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ser conosco e nos permite, Pai, em nome de Jesus, ser usados, para que mais pessoas venham a declarar que só o Senhor é Deus. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.